Salve galera, tranquilo? Hoje vamos falar sobre a série Shield's End de 2015. Sei que já devem ter visto esse demônio em algum meme, então bora pro resumo. A história começa com um homem chamado Milo falando com um drone que ele é o último humano e implora ao público para não se esquecer da humanidade. Então ele olhou para as marcas em suas mãos e se lembrou de como tudo começou. Agora estamos de volta a 2016, e o mundo está sofrendo com guerra, pobreza e decadência sistêmica geral, coisas às quais todos nós nos acostumamos. Milo é apenas uma criança, um jovem em uma cadeira de rodas, que vive na cidade de Nova York, e seu sonho é se tornar um cientista. Enquanto isso, em uma fazenda no Missouri, o sinal do celular de Rick é perdido e um avião pousa misteriosamente nas proximidades. Nesse ponto, máquinas ao redor do mundo começaram a apresentar problemas simultaneamente, sinais de celulares foram bloqueados, aviões fizeram pousos estranhos e cidades entraram em pânico. O céu estava envolto em uma névoa espessa, e uma frota de enormes naves espaciais invadiu o céu, bloqueando a luz do sol. Enquanto a mídia relatava o pânico do público, o exército estava pronto. Os cidadãos começam a ter estranhas alucinações com seus entes queridos falecidos, e Karelin se comunica por meio dessas visões. Ele é o supervisor alienígena da Terra, de uma raça conhecida como os Monarcas. Ele explica que eles estão aqui para acabar com o sofrimento, a injustiça, a fome e a doença, e para começar a construir uma nova ordem mundial chamada Utopia, a nova lei. Com o tempo, os alienígenas cumpriram sua primeira promessa, encerrando guerras que duraram centenas de anos, como a guerra entre Israel e Palestina. Jornalistas chocados registraram o fato inacreditável de que a faixa de Gaza não existia mais. No entanto, aqueles que estão no poder estão céticos e não estão felizes com isso, pois a guerra sempre foi muito lucrativa para muitos no poder. No Missouri, os vizinhos de Rick estão em pânico, mas ele é um líder na comunidade e ressalta que os alienígenas só foram úteis até agora e que eles devem esperar calmamente porque isso não parece uma invasão. Mais tarde, Rick e sua noiva Ellen descobriram que todos os aparelhos elétricos da casa estavam fora de controle e a casa de repente começou a tremer. O casal se escondeu no porão com seu cachorro, mas luzes começaram a aparecer pela casa. Uma força misteriosa destrancou a porta e um raio de luz brilhou sobre Rick. Enquanto as casas ao seu redor começam a desabar, Rick sai e encontra um drone gigante esperando por ele. Somente se Rick concordar em embarcar, a nave levará sua casa de volta ao seu lugar original. Quando uma nave espacial gigante aparece sobre a Casa Branca, um drone teletransporta Rick para um luxuoso quarto de hotel em Nova York. Isso ecoa as memórias felizes de Rick de sua lua de mel com sua falecida ex-esposa Annabelle, e ele percebe que tudo era uma ilusão elaborada. Então a voz de Karelin começou a falar com Rick. Ele explica que os humanos não aceitariam seu tamanho e aparência, e Karelin quer que Rick seja um embaixador entre as raças superiores e o povo da Terra. Rick fica chocado e diz que é isso que pessoas como os políticos deveriam fazer. Mas Rick foi gentil e conquistou a confiança dos vizinhos. Karelin então lhe deu um dispositivo misterioso, mas não disse o que era. Logo depois, autoridades governamentais e a mídia chegam à fazenda de Rick para relatar o primeiro contato alienígena. Nesse momento, o drone aparece, solta Rick e vai embora. Agentes do governo logo chegaram, exigindo falar com ele em particular, querendo o dispositivo e ameaçando. Enquanto isso, na Casa Branca, uma mãe caminha em direção à nave espacial com seu bebê doente nos braços, e Rick se recusa a entregar o dispositivo. No entanto, os agentes continuam mantendo-o sob a mira de uma arma, deixando Rick sem outra escolha a não ser entregar o dispositivo. Após o nascimento, o bebê de Austin se recuperou milagrosamente. A mesma mensagem se espalhou pelo mundo, e doenças começaram a desaparecer lentamente, até mesmo doenças incuráveis como o câncer. Rick é convidado à Casa Branca para fazer um discurso ao povo da Terra, apresentando-se como um embaixador da alta sociedade. No entanto, Rick fica nervoso porque não consegue responder às perguntas da mídia, e a mídia fica chateada quando ele explica que Karelin não acha que o mundo está pronto para vê-lo. A partir daquele momento, sempre que Karelin precisava falar com Rick, ele o buscava com um drone e lhe mostrava uma visão do hotel. Com o tempo, os soberanos começaram a abordar outras questões, como a fome e a pobreza no mundo,
e usaram Rick como um elo entre as nações para construir melhores relacionamentos. Uma solução simples seria usar a Marinha para acabar com a fome na África. Mas algumas pessoas ainda têm dúvidas, acreditando que os alienígenas querem que eles baixem suas defesas em caso de invasão, como Hugo e Rick, que outros líderes financiaram um movimento de resistência chamado Liga da Liberdade. O grupo começou a ganhar seguidores e ficou desconfiado do trabalho de Karelin. No entanto, Rick ainda provoca os magnatas do petróleo, dizendo-lhes para beberem óleo sujo como água, dizendo que a humanidade entrou em uma nova era. 6 meses depois, Milo ganhou uma bolsa integral graças à sua inteligência e continuou acompanhando as notícias sobre alienígenas e tentando descobrir como sua tecnologia funcionava. Rick tenta convencer Karelin a aparecer para ganhar a confiança dos humanos, mas ele ainda se recusa. Rick tenta realizar vigilância, mas é repreendido por Karelin. Certa noite, Milo desceu sozinho e encontrou sua mãe discutindo com um traficante de drogas. O homem sacou uma arma e atirou na mãe, então o menino tentou protegê-la. Nesse momento, o traficante atirou em Milo. Sua mãe corre para abraçá-lo, mas uma luz aparece do céu, matando o traficante e curando Milo. Não só seu ferimento foi curado, mas ele agora pode andar. A mídia noticiou o incidente, e Hugo acusou os alienígenas de se passarem por Deus e disse que eles não tinham o direito de fazer isso. No Missouri, Rick e Ellie discutem porque Rick tem ficado muito tempo longe de casa ultimamente e Ellie não tem certeza se eles devem se casar. De repente, Rick ouviu latidos de cães e barulhos lá fora. Quando ele saiu para investigar, ele ficou inconsciente de repente e desapareceu. Rick acorda em uma van e se vê sequestrado pela Liga da Liberdade. Ele foi levado para uma base remota e passou a noite em uma cela. Na manhã seguinte, enquanto ele implora aos alienígenas que tragam seu noivo de volta, Rick é levado para ver Hugo, que quer retomar o poder destruindo todas as coisas boas que as castas superiores deram à humanidade. Mas o que Hugo não sabia era que Karelin estava secretamente transmitindo a notícia para o mundo. Rick aparentemente se recusa a ajudar Hugo a executar um plano tão horrível, levando Hugo a ordenar sua morte. Quando a bala está prestes a atingir Rick, o alienígena congela o tempo ao redor dele, interrompendo a transmissão. O drone pega Rick e ele entra na ilusão novamente, onde Annabelle está esperando por ele. Rick quase sucumbe à tentação de ficar com ela, mas lembra que era apenas uma ilusão. Retorne para a fazenda com Ellie. No dia seguinte, Rick discute com Karelin que isso não deveria acontecer porque os alienígenas viram tudo. No entanto, Karelin explica que isso fazia parte de um plano para envergonhar a Liberty League, que agora está sendo dissolvida. Mas ele também revelou que a fase 1 havia terminado e que ele não precisava mais de Rick. Embora ele ainda queira respostas, Karelin o rejeita, e Rick tira uma foto do espelho onde Karelin está. Ele então é levado de volta e Rick e Ellie veem fotos do rosto de Karelin. Eles concordam que ele estava certo em permanecer escondido porque os humanos nunca o aceitariam. Enquanto Rick e Ellie começam a planejar seu casamento, alguns grupos religiosos ainda se recusam a aceitar o alienígena como seu novo líder. O repórter anuncia que Hugo dissolveu a Liga da Liberdade, e Milo decide estudar muito para se tornar a primeira pessoa a visitar um planeta alienígena. 10 anos de paz e prosperidade se passaram e, 15 anos depois, Milo se formou no MIT e se tornou astrofísico da Federação Mundial, e o novo governo unificou o planeta inteiro. Rick e Ellie são casados e felizes, mas ainda não podem ter filhos. Graças à tecnologia avançada dos alienígenas, as pessoas não se preocupam mais com dinheiro em um ambiente pacífico e próspero. Agora, com o objetivo perfeito alcançado, Karelin finalmente decidiu mostrar sua verdadeira face. Estava acontecendo um grande evento no estádio. Quando a nave espacial pousou, 2 crianças correram e levaram Karelin para fora. Então veio a grande revelação. Karelin mostrou seu corpo e rosto, ele parecia o diabo encarnado. É por isso que ele não quer se revelar aos humanos. Embora alguns tenham ficado chateados com a descoberta, a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Agora é 2035, e a Terra se tornou um paraíso perfeito. Enquanto as Ygrides assistem de sua nave espacial, poucos estão céticos, como Milo, que é cético em relação a essa paz e saúde, e a nova amizade das Ygrides com o Dr. Rupert Boyce.
Milo está preocupado com o futuro, pois a pesquisa científica está morrendo agora que todos os programas espaciais foram encerrados. Sem nada mais para consertar, Milo perde o emprego e se despede da cientista Raquel, levando o HD contendo os dados dos soberanos, dizendo que os resultados de sua pesquisa pessoal estão lá. Uma noite, Rick acordou e viu luzes do lado de fora da casa novamente. Ele seguiu o feixe até o galpão de ferramentas e ficou surpreso ao encontrar Karelin lá. O alienígena pede desculpas a Rick e diz que Utopia não parece ser para ele. Caroline dá a Rick uma pílula misteriosa. Ele sai de casa e vê o drone ir embora, mas Rick ainda está lá. Ele disse que Karelin só tinha vindo vê-lo, mas escondeu a verdade. No dia seguinte, as pessoas começaram a cercar a fazenda, pensando que a visita de Karelin era um sinal de seu retorno. Ele exige saber a verdade, e Rick explica que Caroline disse que a Terra teria um novo destino. Enquanto isso, o centro de pesquisa começa a tremer, e Raquel percebe que todos os animais estão agindo de forma estranha. O Dr. Boyce descobriu uma nova sala no prédio, que foi colocada lá pelos alienígenas. Ao abri-lo, ele descobre um grande tabuleiro Ouija, com o qual acredita que Karelin quer se comunicar. Naquela noite, em uma casa suburbana nos Estados Unidos, o garotinho Tommy teve um pesadelo e acordou quando viu as luzes lá fora. Era um drone que voava ao redor da casa e disparava um feixe de luz na barriga de sua mãe. Amy então acorda e repete: "Precisamos salvar as crianças", antes de perguntar sobre Tommy. Jack vai até a garagem e encontra o garoto lá, dizendo: "Isso tudo vai acabar, mas precisa começar." Jack se aproxima e Tommy diz para ele não tocá-lo e empurra seu pai violentamente. No dia seguinte, Jack e Amy conversaram sobre o que tinha acontecido naquela noite e mais tarde ligaram para a conselheira Perreta, filha de um pastor que seguiu um caminho de fé. Naquele momento, em sua mente, Deus não era mais necessário. Milo retorna ao laboratório e conta a Boyce que viu animais selvagens exibindo comportamento estranho e que ele precisa retornar ao laboratório. Entretanto, Boyce já sabe que seu trabalho lá acabou, e parece interessado apenas em conversar com Karelin, pedindo que ele o convide para explorar seu planeta, confirmando a Milo que ele não faz mais parte do laboratório. Durante a primeira sessão, Tommy conta a Perreta sobre visões apocalípticas. Ele viu um olho gigante bloqueando o sol e se convenceu de que esses eventos não eram apenas alucinações, ele acreditava que estavam realmente acontecendo. À medida que Perreta faz mais perguntas, as vozes na cabeça de Tommy ficam frenéticas, e quando ele ouve um bebê chorando, ele foge em pânico. À medida que Perreta se aproxima, uma força invisível aperta a corrente que segura a cruz em seu pescoço, e ela consegue removê-la. Depois, Tommy se sente melhor e toca a barriga de Amy, dizendo que ele não está mais chorando, mas Amy fica confusa porque não está grávida. Enquanto isso, Perreta sai da casa, aterrorizada, pois acredita que o lugar é habitado por espíritos malignos. Rick sai para repreender os homens que invadiram sua fazenda procurando pelo monarca, mas de repente as veias de seus braços ficam vermelhas e ele desmaia. Mais tarde, no hospital, os médicos lhe deram a má notícia: algo no navio de Karelin o havia envenenado, e ele sofreria de falência múltipla de órgãos por anos. Isso também explica por que o casal não conseguiu ter filhos. Depois de confortar o marido, Eli volta para casa, envolve-se na máquina e pede que Karelin fale com ela, mas o alienígena não responde. Enquanto isso, Perreta procura um padre para obter respostas. Enquanto isso, ela pesquisava a história de demônios e diabos, questionando o significado de Karelin. Agora, ela estava mais assustada do que nunca, mas o pastor lhe disse para não perder a fé. Milo e Raquel também discutiram filosofia e religião. Milo acredita que os humanos sempre criarão criaturas em forma demoníaca que combinem com Karelin porque, de alguma forma, eles sempre sabem da existência dos monarcas, mas nunca sabem se eles são bons ou maus. 4 meses depois, Amy descobriu que estava realmente grávida. Em casa, ela começou a pensar em nomes para seu bebê e decidiu por Jennifer. No entanto, seu marido ficou confuso porque Tommy sabia o nome antes que ela o escolhesse. À noite, Perreta aparece do lado de fora da casa para rezar por eles, e um drone alienígena aparece acima dela com um feixe de luz. Enquanto Perreta segurava a cruz, o drone voou para longe e ela correu para informar sua família. Mas eles disseram que estavam bem,
na verdade, melhores do que nunca, e mandaram a freira embora. As notícias mostram Karelin deixando seu profeta Rick sofrendo no hospital, e Perreta decide ir à fazenda para ajudar as pessoas que estão acampadas lá. Enquanto isso, Boyce prepara um evento especial e convida Jack e sua família, fingindo que é uma entrevista de emprego. Perreta ajuda Ellie com suas tarefas e acaba se tornando amiga dela enquanto tomam uma taça de vinho. Ellie fala sobre sua postura religiosa, mas Perreta responde que parece que Deus trouxe a praga e o monarca trouxe a cura. Boyce organizou uma festa de gala para dar boas-vindas à família e outros. Lá, ele se comportou de forma muito amigável, especialmente com a família, e deu a Amy um tour particular pelo local. Jack acaba sozinho, conversando com pessoas que parecem cansadas deste mundo perfeito, que agora é chato. Ele conhece Milo, que explica que Boyce está fechando a instalação, então uma entrevista de emprego não é possível. Jack estava confuso. Boyce anunciou uma grande surpresa: Karelin também viria para a festa. Ele explica que está enviando animais para o planeta hospital de Monarch e os colocando em um zoológico. Milo pergunta a Karelin por que ele reprimiu sua curiosidade científica. Karelin respondeu que a obsessão pela ciência estava aproximando a humanidade da destruição do que da cura. Boyce e Karelin levaram Amy para a sala de conferências e pediram que ela colocasse a mão sobre ela. Isso permitiu que Karelin se comunicasse com a entidade que crescia dentro dela e enviasse mensagens aos céus na forma de raios simbólicos de luz. Jack procura por Tommy, mas o garoto não quer ir embora. Dentro do quarto, o nariz de Boyce começou a sangrar. Karelin fala com a criatura dentro de Amy, dizendo que ela não é uma criança e que não salvará ninguém. Boyce ficou preocupado porque Amy parecia angustiada e tentou entrar em contato com ela. Jack tentou se aproximar do filho, mas Amy e Tommy continuaram repetindo as mesmas palavras: "Não toque em nós", e empurraram os dois homens. Amy entra em transe e começa a usar as tábuas para direcionar a luz, enquanto Tommy corre para o telhado e cai de repente. Karelin então disse que o trabalho estava feito e outros seguiriam o exemplo. Jack correu até seu filho e o encontrou flutuando na água. Tommy revelou que tinha medo da futura Jennifer. Amy apareceu com o marido e saiu da festa, mas no caminho de volta, Amy sentiu uma dor terrível no estômago. Enquanto isso, Milo percebe que as vigas usadas por Karelin são o alfabeto do seu povo. Ele desenhou um símbolo em um guardanapo e começou a procurar respostas. Raquel o seguiu enquanto Milo desenhava um símbolo no mapa estelar. Esta era a constelação do sistema Karelin, lar dos monarcas. Eles ficaram tão animados que se beijaram. No dia seguinte, Karelin visita Rick e Ellie. Ele entrega a Rick um frasco de poção para curá-lo, algo raro e difícil de fazer até mesmo para um monarca. Nesse momento, Perreta chega e acusa Karelin de ser um mentiroso. Karelin revela que Rick nunca ficou doente ou infértil. Ele fez isso porque ama Rick, e os dias de Rick na Terra estão contados, e ele quer salvá-lo do sofrimento. Com raiva, Perreta atira em Karelin, que cai no chão agonizando. Sentindo-se culpado, Rick injeta a droga em Karelin, curando-o do ferimento. Karelin então diz a Perreta que sua fé é poesia, que Deus não existe e que sua fé é inútil porque ninguém pode impedir o que está prestes a acontecer. Mais tarde, em casa, Perreta vê o fantasma de sua mãe, que a segue até a sacada, onde ela acaba morrendo. No hospital local, Amy deu à luz Jennifer, cujos olhos brilhavam em verde intenso. 4 anos depois. As crianças de hoje são mais poderosas do que qualquer geração anterior, porque estão crescendo em uma utopia. Milo, agora namorando Raquel, percebe que os humanos evoluíram e se pergunta como será a próxima geração. Ele estuda os novos desenvolvimentos e as novas gerações que estão nascendo com superpoderes, a ponto de ficar assustado ao ver uma criança demonstrando isso bem na sua frente. Rick ainda está vivo graças à tecnologia do chip em seu braço, mas isso tem um preço. Naquela noite, Karelin lhe revela como será o fim da humanidade, e diz que pode poupá-lo se ele concordar em deixar a Terra. No entanto, Rick sempre recusa as propostas de Karelin. Enquanto isso, Milo e Raquel percebem que as crianças no parque estão se comportando de forma estranha. Em todo o mundo, as pessoas entram em transe, levantam a mão direita para o céu e gritam o nome de Jennifer. As crianças aparecem na casa de Tommy procurando por sua líder,
e Milo percebe que todas elas estão, de alguma forma, conectadas a Jennifer. Em casa, Jack tenta afastá-las, mas elas o ignoram, e ainda mais crianças saem às ruas. Jennifer disse à mãe que já tinha visto tudo, sabia de tudo e não havia motivo para sentir medo. Quando ela usa seus poderes para falar diretamente nas mentes do irmão e de outras crianças, Jack tenta se mudar para Nova Atenas, mas as ruas estão congestionadas com crianças. Jennifer então usa seus poderes para fazer com que elas se movam, e quando chegam à antena de Nova Atenas, encontram a cidade como era antes da chegada dos alienígenas, cheia de poluição, congestionamentos e lixo, além de desigualdade por todos os lados. Apesar disso, todos estão tão felizes que não demora para a polícia aparecer e levar a família para ver o prefeito Jerry, que afirma que é melhor viver em um verdadeiro livre-arbítrio do que em uma utopia, onde não se pode criar ou ser artista. Mas ali, as crianças continuam a olhar para Jennifer de forma estranha. Mais tarde, em sua nova casa, Amy convence Jack a falar com Milo pelo bem da filha. Jack concorda, faz uma chamada de vídeo com ela e planeja fazer algumas perguntas a Jennifer. Enquanto Milo pergunta sobre o futuro, a conexão começa a falhar. Jennifer diz que já viu tudo, e seus olhos começam a brilhar, mostrando a Milo uma visão da destruição total da Terra, o que o aterroriza. No fim da ligação, Jennifer anuncia que o fim já começou. Mesmo assim, Milo quer saber a verdade e planeja invadir a nave dos monarcas durante o próximo transporte de animais, para descobrir como salvar o planeta. Raquel reluta, já que a viagem dura mais de 100 dias, o que, na Terra, equivaleria a mais de 80 anos, mas Milo insiste que essa é a única maneira de salvar o mundo. Enquanto isso, na fazenda, Rick sente uma dor insuportável e o chip já não funciona mais. Ellie tenta ajudá-lo, mas ao ouvir Rick dizer o nome de sua falecida esposa, ela desaba. De repente, o ambiente muda e Rick se encontra de volta ao hotel, sem saber que Karelin está logo atrás dele. Raquel não tem outra escolha senão concordar em colocar Milo na bolsa com os animais hibernando. Ele está apavorado, mas segue adiante e se despede de Raquel com um beijo. Ela o coloca na bolsa de hibernação e o transporta com sucesso, junto com a nave, de volta ao planeta natal dos monarcas, junto dos animais. Rick começa a reviver memórias com Annabelle como se fossem reais, mas logo percebe coisas estranhas no quarto e ouve a voz de Ellie no rádio. Lembranças da morte de sua esposa por câncer invadem sua mente, e ele entende que tudo não passava de uma alucinação. Mais tarde, Karelin aparece e oferece a Rick a chance de permanecer ali para sempre, mas Rick recusa e, graças a Ellie, aprende a amar novamente. Após pedir que Karelin enterre o quarto, Rick retorna à fazenda. Ele então diz a Ellie que ela foi o amor de sua vida e decide morrer em paz. A família de Tommy está assistindo a um filme, mas a sessão é interrompida quando Jennifer anuncia que o tempo acabou. Karelin se dirige ao povo pela última vez, afirmando que a evolução para um nível mais elevado de consciência está em curso, o que significa que todos morreriam em breve. Quando as crianças levantam as mãos, Karelin explica que seus pais não são mais seus pais, agora, elas se tornarão uma única consciência. Nenhuma outra criança nascerá na Terra. É então que as mulheres grávidas perdem seus bebês, e todos começam a flutuar no ar, ignorando os apelos de seus pais. Tommy consegue permanecer e sua família vai em busca do prefeito, encontrando o bêbado na igreja do cemitério onde sua família está enterrada. O prefeito detona uma bomba, planejando destruir as antenas da Nova Atlântica. Tommy explica à mãe que permaneceu apenas para se despedir e que agora precisava se reunir com a irmã. Quando Tommy flutua e impede Jack de desarmar a bomba, Amy chora e aceita que o tempo deles acabou, pelo menos para viver uma vida plena. O casal se abraça quando a bomba explode, destruindo completamente a cidade. Jennifer permanece no topo de uma montanha e envia um raio de luz às nuvens, absorvendo a energia de todos os seres vivos da Terra. A bordo da Sovereign, Milo acorda e se injeta com drogas para sobreviver. Ao ser encontrado por um dos monarcas, é recebido calorosamente, apesar da barreira linguística, e levado a conhecer o planeta natal deles, um mundo escuro, repleto de fogo e lava. Eles explicam que acabaram de chegar ao planeta, o que significa que já se passaram 40 anos na Terra. O monarca explica que tudo o que acontece na Terra faz parte do plano da Mente Suprema,
uma consciência coletiva do universo. Por milhares de anos, a Mente Suprema os guiou, enviando-os a vários mundos para transformá-los. Os alienígenas levam Milo até a presença da Mente Suprema, um raio de luz brilhante e poderoso. Quando Milo entra, encontra um espaço em branco e conversa com uma sombra alaranjada que representa o Espírito Supremo, que para ele é Deus. Mas a Mente Suprema esclarece que não é o caso, ela representa a evolução total do universo reunida em uma única consciência. As crianças são, de fato, deuses, e os humanos são assimilados nesse processo de evolução. Para que Milo compreenda melhor, a mente assume a forma de Raquel. Como é muita informação para ele processar, a mente de Milo entra em colapso, e ele pede para ser levado de volta à Terra antes de desmaiar. Quando acorda, Milo está de volta à Terra. Cerca de 80 anos se passaram, e o planeta está completamente abandonado. Todos os humanos desapareceram. Os monarcas ainda querem ajudá-lo a recuperar o corpo congelado de Raquel entre os escombros. Mas, ao encontrar o colar que lhe deu, o corpo de Raquel desaparece. Isso deixa marcas de queimadura nas mãos de Milo, e Karelin confirma, Milo é o último humano. Ele diz que inveja até os humanos, já que sua raça monarca não morre como os humanos, e oferece a Milo uma chance de viver com eles, mas Milo se recusa e quer retornar à Terra para relatar suas descobertas interessantes. Já que a raça monarca nunca mais olhará para o planeta depois de destruí-lo, eles concordam em manter Milo na Terra, e ele grava uma mensagem final para Karelin, antes de descobrir que Jennifer ainda está no topo da montanha. Estava absorvendo a última energia restante da Terra, e o solo começou a rachar. Milo percebe que a Terra será completamente destruída, então ele implora Karelin para salvar pelo menos um item da cultura humana como lembrança. O monarca recria suas memórias para Milo, permitindo que ele reviva sua vida por alguns segundos e gere sentimentos preciosos. Por um breve momento, Milo se sente feliz novamente, e então o planeta explode e desaparece do sistema solar. Os dois monarcas assistiram enquanto a Terra se tornava nada mais que um experimento social fracassado. A série de ficção científica pós-apocalíptica de 2016 Sheldon Old's End chegou ao fim. Nos vemos no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu sobreviveria 80 anos por amor. Ou me diz, o que você faria se fosse o último humano da Terra? Curte o vídeo, se inscreva no canal. E compartilha com aquele amigo que adora uma boa história de ficção. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!